Oi, pessoal, eu me chamo Pamela, sou jornalista, trabalho com marketing imobiliário e hoje eu vim ajudar vocês a como escrever anúncios de imóveis impossíveis de serem ignorados pelo seu cliente. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque o conteúdo que eu vou te entregar hoje é um conteúdo muito rico, onde eu vou te ensinar na prática como escrever esses anúncios, trazendo exemplos e te mostrando como anunciar em plataformas diferentes. Então, bora dar play nessa aula? Então, vou começar te apresentando quais tópicos a gente vai falar nessa aula. Então, depois a gente vai deixar também separado aqui no vídeo o tempo de cada tópico. Caso você tenha interesse em um tópico específico, você pode pular diretamente para ele. Vamos iniciar aqui com o questionamento, que é: será que a imagem realmente fala mais do que 1000 palavras? Depois a gente vai entrar em técnicas de escrita que vão elevar os seus anúncios. Depois eu já vou trazer 3 estilos de escrita de anúncio em 3 plataformas diferentes. Essas 3 plataformas serão portais imobiliários, Instagram e Facebook Ads e, por fim, redes sociais. A gente vai finalizar essa aula falando sobre como tornar um anúncio autêntico e impossível de ser ignorado usando somente a escrita. Então vamos iniciar a nossa aula com um grande tabu e um ponto aqui para a gente conversar, que é o ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas eu trago aqui para a gente discutir. Esse ditado se encaixa no mercado imobiliário? Por que eu trago isso, né? Digamos que o seu cliente está vendo um anúncio, o seu anúncio ali no Instagram. E nesse anúncio você não colocou nenhum tipo de descrição, são apenas fotografias. Podemos até utilizar essas fotografias que estão aqui nesse slide. O cliente com certeza vai ficar encantado com as fotos. Afinal, são fotos que foram muito bem feitas, elas destacam as características do imóvel, tornam ele exclusivo. Porém, alguns questionamentos vão surgir ao seu cliente, por exemplo: qual é o preço desse imóvel, aonde ele fica, quais são as características, por quem que ele está sendo vendido, com quem que ele fala, enfim. Vários questionamentos vão surgir, porque ele precisa de um complemento. E por que esse complemento é necessário? A escrita é o que vai qualificar o seu lead. Hoje se fala muito dentro das imobiliárias que os leads que vêm através de anúncios nas redes sociais não são leads qualificados. Ou também, os leads que vêm pelas minhas redes sociais não são leads qualificados. Mas eu deixo aqui a pergunta: você está qualificando esses leads? Faz parte do nosso trabalho como marketing, ou se você faz o seu marketing pessoal, trabalhar essa qualificação. E como ela é feita? Através da escrita, através de ações personalizadas. Então, por exemplo, aqui no anúncio deste imóvel, eu posso qualificar o meu lead falando para ele quais são as características, aonde fica esse imóvel, qual é o valor. Somente essas 3 informações já serão necessárias para ele saber se é na localidade em que ele está procurando, se é um valor dentro do que ele espera e se são características que preenchem o que ele está buscando. Então você consegue ver a importância da escrita num anúncio imobiliário? Ela é a qualificação do seu lead. Então é muito importante ter todo esse cuidado, não somente na construção das fotografias ou do vídeo no anúncio imobiliário, mas também do texto que vai acompanhar. E como esse texto pode ser bem construído? Bom, eu trouxe aqui 3 técnicas de escrita que vão trazer autenticidade e vão elevar os teus anúncios. Meu objetivo aqui não é a gente entrar profundamente em cada uma dessas técnicas de escrita, até porque elas são complexas, demoram tempo até você entender realmente o objetivo delas, mas eu vou trazer aqui de uma forma que fique muito clara e que você possa aplicar no seu dia a dia sem problemas, que você já vai poder aplicar a partir de amanhã. Por que é importante você entender essas técnicas? São elas que vão te diferenciar de outros corretores. Isso amplia a tua margem de concorrência. Isso amplia a tua margem de distância da concorrência. Um anúncio personalizado, um anúncio que encanta, aumenta as suas chances de vender. Isso é muito importante porque impacta diretamente na tua imagem como corretor, no teu bolso e tudo mais. Então, saber, conhecer essas técnicas e efetivamente aplicá-las vai te diferenciar, tá bem? Então, eu trouxe aqui 3. A primeira é o copywriting, ou seja, uma escrita que incentiva uma ação em determinado tempo. Ela é uma técnica que pode ser usada para anunciar lançamentos com condições especiais, trazendo isso em outras palavras, tá? No copywriting, você vai incentivar que o seu cliente converta em um determinado tempo. Então, digamos que você tem um lançamento e você tem condições especiais para esse lançamento, mas somente até dia 30 do 1. Então, isso é uma ação de copywriting. Você está oferecendo para ele um lançamento e você está dando um gatilho de escassez junto a uma ação. Então, você precisa que ele saiba mais, que ele converta,
que ele compre o imóvel até o dia 30/1 para garantir essas condições especiais. O copywriting também é uma técnica que incentiva a conversão direta. Então, ele é um texto curto, objetivo e que vai trabalhar a mente do seu cliente com gatilhos mentais. Então, gatilho de escassez, gatilho de curiosidade, gatilho de exclusividade, diversos tipos de gatilhos mentais que você pode aplicar aqui dentro do copywriting, certo? Depois nós vamos para storytelling. O que é o storytelling? Nada mais é do que você contar uma história através da escrita. E o storytelling dentro dos anúncios imobiliários pode ser utilizado para divulgar imóveis de terceiros. Aqui vou dar um exemplo, tá? Geralmente, os anúncios de imóveis de terceiros são aquelas descrições, né? Então, uma ótima casa com uma ampla sala, 3 quartos, 2 banheiros. Isso são apenas descrições desse imóvel. O que o storytelling vai fazer? Então, um outro jeito de você contar a história deste imóvel, né? Converse com o proprietário deste imóvel e pergunte para ele: quais momentos felizes você viveu aqui nessa casa? Conta algumas histórias que impactaram a vida de vocês aqui dentro desse imóvel. E na hora de você criar o anúncio, você conta essas histórias. O que isso causa no seu cliente? Causa emoção. E boa parte das vendas são feitas através da emoção, despertando sentimentos na pessoa. Qual é esse sentimento principal usando o storytelling? A empatia. Então ele vai ler esses momentos felizes que já foram vivenciados dentro daquele imóvel e ele vai se imaginar com a família dele ali dentro. Ele vai imaginar esses mesmos momentos felizes, só que ele vivendo. Consegue ver o poder que isso tem? Vamos para a terceira técnica aqui então, que é o WIDER. O que é o WIDER? Ele é uma sigla que significa atenção, interesse, desejo e ação. Ela é utilizada principalmente em headlines, ou seja, em títulos, em linhas que antecedem um texto. Ela é uma escrita que gera conversão direta e que chama atenção. Ela é muito utilizada em anúncios no Google Ads e também no Instagram e Facebook Ads. Agora, vamos além dessa teoria e vamos ver como que elas funcionam na prática. E a partir de agora a gente já entra no tópico de como escrever anúncios para 3 plataformas diferentes. A nossa primeira plataforma vai ser de portais imobiliários. Então vamos lá, como escrever um anúncio para portal imobiliário? Use WIDER mais storytelling, não tem erro. Então chame a atenção, desperte uma ação e conte uma história. Não se preocupe com a quantidade de caracteres. Então dentro de um portal imobiliário, o que seu cliente quer ver é justamente um texto que forneça toda a informação que ele precisa. É muito importante que toda a informação esteja ali dentro e que o texto encante esse cliente. A gente já passou do tempo onde os anúncios não podiam ser grandes ou que tinha uma contagem específica de caracteres para você escrever um anúncio. Não, agora você tem todo o espaço possível disponível. Utilize ele. Muito se fala que as pessoas não gostam de ler textão, as pessoas não gostam quando tem muito texto. Isso não é verdade. Depende da plataforma onde você está e depende de como você escreve esse texto. Para a plataforma de portal imobiliário, eu indico muito que você faça um texto mais longo, certo? Eu vou te mostrar como na próxima tela. Uma próxima dica: faça quebra de frases para chamar a atenção e facilitar a leitura. Então vamos voltar ali naquele ponto de que as pessoas não gostam de ler textão. As pessoas não gostam de ler textão quando ele é um texto corrido. Quando a gente faz quebra de frases, ou seja, dá espaços maiores entre as frases, torna os parágrafos menores, isso facilita a leitura e torna o texto mais atraente. Vocês vão ver como isso funciona na prática quando a gente for escrever o texto junto. A pose de adjetivos. Então, assim, os anúncios de imóveis que eu vejo que chamam mais atenção são os anúncios que utilizam muitos adjetivos para descrever o imóvel. Então, palavras como belíssimo, imponente, obra-prima, joia rara, são palavras que despertam interesse sobre aquele imóvel. Use muitos adjetivos, certo? E por fim, adicione sempre uma chamada para ação. É o que muitos também conhecem como CTA ou Call to Action. Uma chamada para ação é você incentivar o seu cliente a fazer aquilo que você quer. Então, se você fez um anúncio no Facebook e você quer que aquele cliente clique no Saiba Mais, você vai colocar no final do texto: clique em Saiba Mais. Ela é exatamente assim, curta, objetiva e direta ao ponto. Você vai dizer exatamente para o seu cliente o que você quer que ele faça. Então vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de anúncio para você escrever em portais imobiliários e ele é altamente adaptável também para o seu site imobiliário. Então, se você é um corretor autônomo ou se você é um corretor que já tem seu próprio site, você pode utilizar o mesmo texto
para esses dois formatos. Então vamos lá, o que eu trouxe aqui? Se você entrar agora em qualquer portal imobiliário e clicar no primeiro imóvel à venda, você vai ver que os anúncios são todos muito parecidos. Então você vai ler ali na descrição do anúncio, né? Ótimo apartamento com 3 quartos, sala ampla, cozinha com ilha americana, 2 banheiros, localizado no Jardim das Palmeiras. Enfim, o que é esse texto? Ele é um texto descritivo. Você não causa emoção e nem conversa com o seu cliente, porque você está apenas descrevendo para ele o que tem naquele imóvel. E para você criar um anúncio impossível de ser ignorado, você não pode fazer mais do mesmo. Você não pode seguir pelo mesmo caminho de todos os outros corretores. Então, o que você pode fazer? Você pode criar interesse fazendo um storytelling, contando uma história. Então aqui eu trouxe uma sugestão, certo? Esse texto ele é fictício, o imóvel também é fictício, de como você pode aplicar essas duas técnicas dentro de um anúncio e se diferenciar de tudo o que o mercado está fazendo, tá? Então vamos começar aqui pela nossa headline, ou seja, o título do anúncio. Então aqui nessa headline eu apliquei a técnica AIDA. Então eu comecei chamando atenção, Balneário Camboriú. Eu estou qualificando meu lead, estou conversando com pessoas que têm interesse em imóveis localizados em Balneário Camboriú. Depois eu desperto o interesse, eu falo qual é o meu produto. Então é uma belíssima cobertura duplex. Depois eu desperto o desejo, então ela é uma belíssima cobertura duplex em frente ao mar, decorada pela designer Camila Matarazzo. E por fim, eu crio uma ação. Confira. Então, veja, siga. São verbos que despertam essa ação. Depois de criar a nossa headline, a gente vai aplicar o storytelling no restante do texto do anúncio. E olha que encantador que pode ficar você contar uma história enquanto descreve um imóvel. Gera muito mais emoção, vamos ver juntos? Imagine abrir os olhos pela manhã e contemplar o nascer do sol preenchendo seu quarto enquanto você escuta a dança das ondas do mar. Este verdadeiro quadro vivo está a 2 minutos a pé da praia central de Balneário Camboriú e a apenas um clique de você. Ao entrar pela porta construída em carvalho europeu, você encontra um ambiente de alto luxo decorado com exclusividade pela grande designer Camila Matarazzo. No andar de baixo, há uma imponente sala de estar com uma obra-prima de Di Cavalcanti e móveis únicos da loja Artefato, que agregam requinte e sofisticação ao ambiente. Aqui eu deixei 3 pontinhos. O que eu quis dizer com esses 3 pontinhos? Que você vai seguir descrevendo os ambientes do imóvel ali com exclusividade e bastante uso de adjetivos. E por fim, você vai finalizar o seu imóvel com a chamada para ação. O que eu escolhi como chamada de ação? Agendar uma visita. Então, finalizei dessa forma. Não perca a oportunidade de viver em uma das regiões com maior valorização do país. Agende a sua visita. Você poderia utilizar ainda agende a sua visita agora mesmo, ou agende a sua visita agora. Essa é uma chamada para ação que diz exatamente para o seu cliente o que você quer que ele faça. Ela é absolutamente necessária em todos os anúncios de imóveis, independente da plataforma onde você está anunciando. Quero te convidar agora para a gente fazer uma análise um pouco mais profunda desse storytelling. Eu estou criando empatia com o cliente, eu estou fazendo com que ele se imagine naquele ambiente, se imagine dentro daquele imóvel, vendo um verdadeiro quadro vivo, ou seja, uma obra de arte que está disponível aos olhos dele, uma obra de arte presente ao olhar dele. Depois eu começo a descrever o imóvel não somente com no andar de baixo tem uma sala 3 quartos. Não, eu estou trazendo características dessa sala, eu estou destacando os pontos fortes dela. Aqui eu estou falando de um imóvel de alto luxo, mas ela é altamente aplicável para qualquer tipo de imóvel, certo, pessoal? É só importante que você realmente destaque esses pontos positivos da sua oferta. Então, note aqui também o uso dos adjetivos, né? Este verdadeiro quadro vivo, uma imponente sala de estar, obra-prima, joia rara. Isso são adjetivos que você pode utilizar para engrandecer o seu anúncio imobiliário. Vamos para o segundo modelo de escrita. E o que eu fiz aqui? Eu peguei exatamente esse mesmo texto que a gente acabou de trabalhar para portal e site imobiliário e eu adaptei ele para Instagram e Facebook Ads, certo? Então a gente vai trabalhar em cima do mesmo texto nas 3 plataformas diferentes para você ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só trabalhar com redução e adaptação. Você não vai precisar criar um texto diferente para cada plataforma.
Até porque eu sei como a rotina do corretor de imóveis é super corrida. Vocês não têm tempo para fazer isso. Então, essas são técnicas que você consegue apenas cortar o texto e ainda assim ter um anúncio super interessante e que te destaque, que chame a atenção do seu cliente, certo? Então aqui a nossa segunda plataforma é o Instagram e Facebook Ads. Aqui eu sugiro que você use também o Wider e o Copywriting, que é aquela escrita mais direta e mais objetiva, que converte mais rápido. Sugiro também que você escreva textos para anúncios no Facebook Ads com no máximo 150 a 250 caracteres e 40 caracteres no título. Por que isso, né? Porque o Facebook ele entrega menos os anúncios que tem um texto muito comprido na descrição. Então, quando você vai criar ali a descrição do anúncio, se você coloca um texto muito grande, é muito possível que a plataforma entregue menos o seu anúncio. Então, eu te aconselho que você escreva até 250 caracteres, ou seja, um texto curto e objetivo, que ele vai garantir uma entrega mais efetiva. Também deixo aqui a minha dica de você usar emojis e letras maiúsculas para chamar a atenção do seu cliente, que você foque também em personalização, ou seja, lembra daquilo que a gente conversou sobre a qualificação do lead? Este aqui é o momento de você qualificar o seu lead. Então, personalizar é também qualificar. E por fim, a mesma dica da plataforma anterior, adicione uma chamada para ação. Como a gente conversou, ela é muito necessária. Aqui eu trouxe 2 exemplos de textos para você trabalhar nesse anúncio. Então, você pode ver que aqui eu personalizei, ou seja, eu trouxe objetivos diferentes para o seu cliente. Aqui no primeiro, ele é um cliente que foca em localização. Ele está procurando algo em Balneário Camboriú e para ele é muito importante ter qualidade de vida, ter belas paisagens. Então, como que a gente diminuiu esse anúncio, tá? Criamos um AIDA na headline. Então, como que ficou esse AIDA muito mais enxuto? Balneário Camboriú. Belíssima cobertura em frente ao mar. Confira. Aqui a gente continua chamando a atenção, despertando o desejo e criando uma ação. Só que de uma maneira muito mais curta e objetiva. Depois a gente inicia com a escrita copywriting. Imagine abrir os olhos pela manhã e contemplar o mar refletindo o sol pela janela do seu quarto. Então aqui a gente continua contando a história. Lembra daquilo que a gente falou sobre gerar empatia e emoção? Ela segue aqui, só que de uma maneira bem reduzida. Então, aqui na frase de baixo ficou: este quadro vivo está a 2 minutos da praia central e a apenas um clique de você. Reservas disponíveis somente até dia 20/1. Clique em Saiba Mais. Então, essas reservas disponíveis somente até 20/1, ele tá te dando um limite para essa ação. Isso é o que o copywriting faz. Ele cria uma escrita com o objetivo de gerar uma ação em determinado tempo. Aqui, como ele é um texto que visa alcançar um cliente de alto luxo, né? Eu não trouxe aqui, por exemplo, promoção, condição especial. Eu não trouxe gatilhos mais fortes como esse, mas você poderia com certeza adaptar esse texto, por exemplo, promoção exclusiva até 20/1, documentação inclusa no pagamento até 20/1, clique em Saiba Mais, compre agora. Você pode adicionar aqui, alterar essa frase para qualquer gatilho de escassez, certo? No segundo anúncio, eu foquei em clientes que buscam exclusividade. Então, qual foi o gatilho que a gente despertou aqui, né? BC. Belíssima cobertura decorada por Camila Matarazzo. Vive em um ambiente de alto luxo, decorado com exclusividade pela designer do jogador Neymar, Camila Matarazzo. Essa joia rara está a 2 minutos da praia central de Balneário Camboriú. Reservas disponíveis somente até 20/1. Clique em Saiba Mais. Então aqui a gente gerou esse interesse pela exclusividade e pelo luxo. Então a gente trouxe que a Camila Matarazzo é a designer de interiores que decorou um dos imóveis do Neymar. E a gente traz palavras como joia rara, também a localização, para trazer a questão ali de qualificar o lead e também a chamada para ação. Então você consegue ver a importância de personalizar o seu anúncio, como isso pode impactar diretamente na visão do seu cliente daquele imóvel. A gente não está apenas dizendo que é um imóvel de alto luxo em Balneário Camboriú, com tantos quartos, tantos banheiros. A gente está causando interesse, a gente está despertando a sensação de estar dentro daquele imóvel. E isso é muito bacana. Por fim, a gente vai falar sobre como escrever textos para as redes sociais. Então aqui eu incentivo que você utilize o copywriting e o storytelling, que você faça textos com no máximo 3 parágrafos mais uma headline. Então ele é como se fosse um meio termo entre o portal imobiliário e os anúncios no Instagram e no Facebook Ads. Porque aqui você não precisa ter, não precisa ser muito objetivo e muito
rápido na sua descrição e nem muito longo, porque senão ninguém vai ler. Você precisa encontrar um meio termo. Eu sugiro que esse meio termo esteja entre 3 parágrafos. Qual é a quantidade de linhas desses parágrafos? 3 linhas. Então, você vai escrever ali no seu celular, você vai calculando assim, tenho 3 linhas no primeiro parágrafo, 3 linhas no segundo e 3 linhas no terceiro. Tá ótimo. E mais uma headline. A headline, lembrando, é o título e é o que chama atenção. Dentro da rede social, ela é o que vai fazer o seu cliente clicar em ler mais ali no Instagram. Então, se a sua primeira frase, ou seja, se a headline for atraente, ele vai continuar lendo o seu anúncio. Próxima dica, foque em interação. Então, convide o seu cliente a fazer ações ali dentro da sua publicação. Incentive que ele comente, incentive que ele compartilhe. Este é o momento de você conversar com o seu cliente através desse anúncio. E por último, claro, não poderia deixar de citar aqui também, adicione a chamada para ação. E vamos lá para o nosso exemplo. Como ficou esse texto adaptado para a rede social? Então, iniciamos aqui pela headline, que ficou assim: essa belíssima cobertura decorada pela Camila Matarazzo pode ser sua. Aqui não tá aparecendo os emojis que eu selecionei, mas tem sabe aquela mãozinha apontando para baixo? Ela é ótima para você utilizar na headline dos seus textos para rede social. Então, aqui no final eu adicionei essa mãozinha. Imagine abrir os olhos pela manhã e contemplar o nascer do sol preenchendo seu quarto, enquanto você escuta a dança das ondas do mar. Então, pegamos a mesma frase que iniciou o anúncio do portal imobiliário. E aqui, diminuímos um pouco. Este verdadeiro quadro vivo está a 2 minutos a pé da Praia Central e foi decorado com exclusividade pela grande designer Camila Matarazzo. No andar de baixo há uma imponente sala de estar com móveis únicos da loja Artefato e uma obra-prima de Di Cavalcante. Agende a sua visita clicando no link da bio. Aqui eu fiz essa chamada para ação voltada para um agendamento de visita, mas eu também sugeri uma chamada para ação que visa a interação com o seu cliente, ou seja, comente cobertura dos sonhos e vamos te mandar fotos exclusivas dessa joia rara pelo direct. Isso incentiva que ele converse com você e incentiva esse primeiro contato também. Então, ele não precisa ir até o link da bio para conversar com você. Não, é só ele comentar e você vai entrar em contato. É uma outra forma de fazer esse agendamento de visita, gerando uma interação com o cliente. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que você deve escolher os pontos de maior destaque do seu imóvel para dentro da rede social e todos esses mesmos pontos que você destacar devem estar no seu carrossel com fotos. Um outro ponto da gente falar aqui dentro de anúncios imobiliários são os textos que vão na arte do seu anúncio. É muito comum você ver aqueles carrosséis de anúncio com textos na arte. Então, é a foto do edifício, por exemplo, escrito Balneário Camboriú, comprem agora, ou lançamento, Balneário Camboriú, reservas disponíveis. E eu quero saber de vocês, se vocês querem um vídeo exclusivo falando sobre como pensar nesses textos da arte. Ou seja, como construir esses textos que vão escritos nas suas fotos. Já comenta aqui embaixo se você quer que eu traga esse vídeo aqui no canal também, tá bom? E para finalizar, eu trouxe um resumo aqui da nossa aula de hoje, de como tornar um anúncio autêntico impossível de ser ignorado usando a escrita. Então, use técnicas exclusivas, que são aquelas técnicas que a gente trouxe. Então, como eu compartilhei contigo, você não precisa entender a fundo o que é o copywriting ou o storytelling, especialmente porque são termos assim que até é até difícil de falar. Você não precisa ir a fundo neles, mas você precisa saber que eles existem e que você pode aplicá-los facilmente nos seus anúncios, que isso já vai causar uma grande diferenciação, já vai despertar o interesse do seu cliente. Então, use muito copywriting, storytelling e a técnica de AIDA, eu te garanto que vai dar certo. Abuse de adjetivos, então aqui eu citei diversos adjetivos que você pode começar a usar nos seus anúncios. E se você quiser, uma dica muito legal que eu deixo aqui para você, é que você comece a anotar e ficar de olho nos anúncios que a sua concorrência está fazendo. Que tipo de adjetivos eles estão usando? Comece a anotar os adjetivos para você usar também. E esse adjetivo não é só na construção ali do imóvel, né? É na hora de você caracterizar também peças específicas, como a gente trouxe naquela obra-prima de Cavalcante, uma imponente escada feita em estrutura metálica. Então, esses adjetivos você também vai utilizar nas descrições desse imóvel. Outra dica, dê vida e emoção ao seu texto. Na aula de hoje, eu quis principalmente despertar esse olhar para que você não precisa fazer um texto descritivo.
Você pode fugir desse padrão e dessa zona de conforto, que você pode fazer o diferente, você pode inovar, trazendo essa emoção e esse olhar diferente para o seu texto. Espero muito que você aplique. Se você começar a aplicar nos seus anúncios, por favor, me marque no Instagram. É @mendes.pan. Eu vou adorar ver e também vou te deixar feedbacks, com certeza, para te ajudar na construção desses anúncios, tá bom? Fique de olho na concorrência, então já acabei trazendo esse ponto agora acima também. Mas uma dica muito bacana de você ficar de olho na concorrência é você acessar a biblioteca de anúncios do Instagram. Então, você vai jogar biblioteca de anúncios, Facebook ou Instagram no Google e você vai encontrar o primeiro link. Lá dentro você vai conseguir ver todos os anúncios que o seu concorrente está fazendo. E então você pode ver que tipo de texto ele está usando, que tipo de foto, quais adjetivos, qual pegada de escrita. Então, fique de olho no que a concorrência está fazendo para que você possa fazer melhor. Próxima dica: crie o seu próprio estilo. Então, aqui eu dei várias dicas, várias técnicas, várias dicas de escrita, mas é muito importante que você pegue essas dicas e adapte para o melhor modelo para você. Então, como eu falei, precisa ser ágil para sua rotina, então algo que você consiga aplicar com facilidade. Então, crie seu próprio estilo e você vai criar o seu próprio estilo praticando. Então, quanto mais anúncios você escrever, mais você vai perceber qual é o seu estilo de escrita. E por último, aqui um desejo, que é divirta-se. A escrita, ela é para ser divertida, ela não é para ser algo difícil. Existem dois mundos, né? Existem as pessoas que acreditam que escrever é a coisa mais fácil do mundo. E existem as pessoas que, nossa, não, escrever é muito difícil e eu não sei fazer isso. Ninguém nasce sabendo escrever. E o grande segredo é praticar. Então, aquilo que eu comentei contigo, quanto mais você praticar, mais tu vai entender qual é o teu estilo de escrita, mais tu vai encontrar a tua autenticidade, mais tu vai descobrir como tu se diferencia dos outros corretores e mais conversível vai ficar o teu anúncio. Eu te garanto isso. A escrita ela é muito poderosa para incentivar o teu lead a saber mais, a clicar, a conversar com você. Como a gente falou lá no início, né? Não é somente uma imagem que vai convencer ele, não. Ele precisa de um bom texto. É o casamento dessas duas coisas que vão fazer um anúncio impossível de ser ignorado. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu me coloco aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que você possa ter de todo o conteúdo que eu trouxe aqui para você hoje. Eu vou responder todos os comentários aqui desse vídeo. Então não esquece de dizer o que você achou da aula, o que você gostaria de ver mais. Sugestões para próximos vídeos também. Deixa aqui embaixo, eu vou ficar te esperando, tá bom? E não esquece de compartilhar comigo se você aplicar algumas das dicas daqui, de me marcar no Instagram, tá bom? É @mendes.plan. Eu tô esperando você. Tchau e até a próxima!